tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Nesta nossa sequência, neste nosso ciclo de conversas com artistas um bocadinho fora da caixa, e por isso chamamos a este ciclo de conversas Limites e Transgressões. Eu espero que, não vou apresentar quem está aqui, que é uma artista, é atriz e é pedagoga e é criadora, mas vai ser apresentada aqui pelo meu amigo João Maria André, que também toda a gente conhece, poeta, ensaísta, homem do teatro, e que se nós estivéssemos aqui com o currículo dele todo, não saíamos daqui e não ouvíamos a Joana. Portanto, André, dou-te a palavra. Não, as pessoas não vêm cá para me ouvir falar. Pois é, João, pois é. Mas olha, vou-te dar a palavra para tu poderes apresentar a Joana e então iniciarmos aqui uma bela conversa de fim de tarde que eu espero que agrade a todos. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Joana, também por ter aceitado o convite. Obrigada, João, também. Obrigada. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais esta conversa de limites e transgressões. As boas-vindas também à Joana, que aceitou participar de uma maneira mais ativa neste projeto, que é um projeto das atividades convergentes com as atividades da Bienal Ano Zero, subordinado ao tema geral, os fantasmas da liberdade. E, portanto, o Centro Cultural do Penedo da Saudade avançou com uma iniciativa em que temos vindo semanalmente a conversar com alguns artistas, no sentido de promover, por um lado, uma autorreflexão crítica do próprio artista, partilhada com quem quiser estar aqui a ouvir essa partilha, sobre a sua prática criadora, porque neste momento e nos últimos anos tem sido muito forte a participação dos artistas numa espécie de reflexão ou de autorreflexão a partir da sua prática, mas com um impacto filosófico, estético, antropológico importante. E portanto, nesse sentido, escolhemos algumas pessoas, foram escolhidas algumas pessoas para partilharem connosco a visão que têm da sua prática e, fundamentalmente, a partir deste tema, que no fundo é como é que olham para a sua prática, como é uma prática que ocupa um espaço de liberdade, realiza um espaço de liberdade e, em certa medida, pode eventualmente ultrapassar limites de práticas estabelecidas e abrir para coisas que não são habitualmente feitas. É com muito gosto que temos a Joana Pupo aqui, que eu conheço desde pequenina, e que iniciou a sua formação superior comigo, porque começou em Filosofia aqui na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Depois interrompeu o curso de Filosofia de Coimbra para estudar teatro em Barcelona. E depois começou a desenvolver outras atividades mais relacionadas com o teatro e uns anos mais tarde acabou o curso de Filosofia na Universidade Nova de Lisboa, com um trabalho final orientado pelo José Gil. Entretanto, fez também, em termos de formação académica e universitária, o seu mestrado na Escola Superior de Teatro e Cinema, em que eu tive o prazer, fundamentalmente o prazer e uma grande honra em colaborar na sua orientação, e que teve uma nota, quase a nota máxima na Escola Superior de Teatro e Cinema. Mas essa é apenas a formação académica, porque de facto a prática artística da Joana é informada por outras formações, passa o pleonasmo, por outras formações que não são propriamente as formações académicas, mas que são formações que têm a ver com as paixões que a Joana tem, as descobertas que vai fazendo do teatro, do corpo, do ritmo, da consciência, etc. E aí obviamente, há aqui dois elementos fundamentais, que é, por um lado, a formação em viewpoints com a Anne Bogart,
e os treinos em Suzuki, com Suzuki, que ela desenvolveu com a Suzuki Company of Toga no Japão. Desenvolveu projetos com várias pessoas, em várias companhias, mas tem a sua própria companhia, a Companhia Mente de Cão, em que trabalha atualmente com Pepe Macoá e Catarina Sobral. E tem trazido a Coimbra, temos tido a oportunidade de ver em Coimbra algumas das suas criações, nomeadamente as duas que ela destaca mais, quando lhe pedi a nota biográfica, que é a gravidade de um pássaro, a partir de entrevistas a pessoas em situações de migração, e que foi apresentada em Coimbra no Teatro da Cerca de São Bernardo, e Todas as Coisas Extraordinárias, que foi, depois disso, apresentada também em Coimbra, no Convento de São Francisco, na Black Box do Convento de São Francisco. O trabalho dela, ela falará, não vou resumir, nem vou sublinhar as linhas. Ela falará sobre o trabalho dela, sobre aquilo que considera importante e que será o ponto de partida depois para as perguntas que eu ou qualquer um de vós lhe quiser fazer, lhe quiser colocar, para tornar mais dinâmica esta conversa e ser mesmo uma conversa provocadora de reflexão, neste caso mais diretamente relacionada com a arte teatral. Obrigado, Joana. Começamos com a tua apresentação. Então, queria antes de mais agradecer-vos por estarem aqui. Queria agradecer muito ao convite da Cristina e do Centro Cultural Peneda da Saudade e ao João por ter também querido vir. Agradecer-vos este tema que me fez pensar muito. Gostaria de notar uma certa comédia nisto, que é um convite de Coimbra. Vai, é uma conversa muito informal, tens este tema, limites e transgressões. Pum! Vê lá o que é que fazes com isto. E é um tema gigante. E é um tema engraçado, não é? Porque me fez pensar, se calhar, mais no futuro do que no passado. Porém, também me fez pensar no passado e de como a certa altura as coisas mudaram na minha experiência dos limites. E também me fez pensar um bocado nesta relação entre limites e transgressões, que quase parece sinónimo, mas também pode ser oposto, não é? Se pensarmos na morte, não é? É o limite certo, mas também é a única transgressão que não vamos conseguir fazer. Portanto, é sempre a morte, não é? Que nos põe perante esta clarividência do tema. Então, assim, pensando para trás, também porque há aqui pessoas jovens, eu acho que no início o tema para mim era muito mais a liberdade do que o limite. Eu fui alguém que, ao me formar, procurei a liberdade. Eu queria exprimir tudo. Eu tinha vontade, depois percebi que se chama isso um sentimento, uma sensação de flow, não é? Está estudado e o nome mais comum que damos a essa sensação de fruir expressivamente ou na vida se chama de flow. Mas eu perguntava-me nos meus primeiros anos porque é que eu às vezes fluo completamente, parece que consigo tudo e outras vezes não. E vou-vos ler uma frase do Ailton Krenak, aqui vou apontar para o futuro, que diz uma coisa muito, muito simples, muito engraçada. A água, quando ela encontra uma resistência muito forte, muito dura, ela forma uma cachoeira maravilhosa. Ela explode em energia que se espalha na atmosfera, alcançando o sentido do prana. E depois ele vai explicar melhor esta ideia de prana. E diz, se você ficar em um lugar onde tem um mundo de água, um volume de água fantástica explodindo, ele produz vida, ele produz prana. Prana é o princípio da vida. Portanto, eu acho que nós vemos prana quando vemos num time-lapse uma flor a florescer, não é? Vemos prana quando um bebê sai de uma vagina. Vemos essa força de vida. E ali há um limite, há uma passagem, não é? E, de certa forma, há uma transgressão, mas que vem do movimento natural da vida.
Então, eu acho que procurei, para mim era muito forte na maneira como eu fui criada, como a seguir, né? Nasci a seguir ao 25 de Abril, senti movimentos muito fortes, senti os meus pais em tertúlia constante, cresci também muito no campo, com alguma liberdade, e eu sentia muito essa força e esse movimento natural da vida. E essa força da vida. E quando comecei a querer fazer, comecei muito cedo, não é? No liceu, a ter uma espécie de impulso poético através do corpo e da escrita, e eu não percebia porque é que às vezes corria tão bem, a cachoeira fazia... não é? E outras vezes não corria tão bem. E isto começou a acontecer quando eu comecei a ter um bocadinho mais de formação. Quando eu fui para o TEUC, quando as coisas começaram a transformar, não é? A ser um pouco mais complexas. E então, pronto, precisei de procurar mais. Também há uma espécie de limitação que vem disto. Vocês estão a ver aqui sentada o meu corpo. Se eu me encostar atrás, abana, portanto, eu não caibo, não encaixo. Esta cadeira provavelmente é feita alguns na Europa, com os nossos autocarros. Portanto, eu começo já aqui numa coisa que não é estável para mim. Que é muito difícil estar sentado. Então eu sinto essa impermanência da natureza, estás a ver? Com esse desencaixar. E isso acho que pode ser aplicado a muitos níveis de desencaixar também, alguns mais do espírito, não é? Que todos nós sentimos quando não encaixamos, quando não estamos ali a preencher e nos sentimos um pouco fora. Então eu acho que esse diálogo no início existiu muito entre a liberdade e os limites. E os limites eram mais os meus limites internos, eram mais os limites que eu sentia, as minhas obstruções interiores, e que eu sentia que tinha que conhecer melhor. Tinha que conhecer melhor este corpo que não encaixa, esta intuição, esta forma de sonhar. E eu acho que isso faz com que, a certa altura, o meu trabalho se torne claro que é uma procura de identidade constante, uma autoconstrução permanente. E a mente de cão começa aí. Eu encontro alguém que está neste lugar de uma inquietação mental e física muito grande, que é a Peppa Macua. Felizmente encontramos uma pessoa que é uma produtora com uma lucidez enorme, uma juventude e uma energia enorme, que agarrou e percebeu, compreendeu e agarrou, e fizemos assim este trio. E o nosso primeiro trabalho chama-se isso, nós resolvemos focar-nos em entrevistas em pessoas em situação de migração, porque achámos que trazia duas questões, a questão da impermanência e a questão da procura de raízes, que é algo que nós precisamos, porque nós também só descobrimos a nossa identidade se formos encontrando referências, não é? E nós não encontramos sempre referências nas nossas famílias genéticas, nas nossas famílias culturais. Nós precisamos de mais referências, porque há aquelas coisas que não encaixam. E então surgiu esse primeiro trabalho, que pelo menos o João André viu, e que foi assim a nossa primeira estreia. E esse trabalho vinha também no encontro, nós já partilhávamos um método. Então, o que aconteceu foi, durante os primeiros anos eu procurava a liberdade e pesquisei muitas coisas, e eu nunca tinha feito nada de muito estruturado. Eu estudei música, a música foi uma experiência de liberdade. Quando eu fui para uma escola mais estrutural como um conservatório, isto não é para mim. Eu estudei dança era um lugar de liberdade. Quando aquilo se tornou mais estrutural, isto não é para mim. E eu continuei à procura de liberdade, mas a certa altura estava muito dispersa, estás a ver, com muitos focos. E trouxe-vos este objeto, não é? Cristina pediu-me um objeto, e encontrei estes dois métodos, o método Viewpoints e o método Suzuki. Estas são umas tabi, umas meias clássicas japonesas, usadas no teatro No, e que o Suzuki chama para si. E estes dois métodos vão estruturar
São 2 métodos que vêm de 2 lugares opostos do mundo. Um nasce nos Estados Unidos e o outro nasce no Japão, sítios com histórias muito diversas. Os viewpoints nos Estados Unidos e o Suzuki no Japão. Mas que de alguma forma se juntaram nesta companhia, que é a City Company, da Anne Bogart. Por uma história, porque a Anne Bogart visitou o Japão, porque o Tadashi Suzuki já tinha atores americanos a viver com ele há cerca de 10 anos, para os quais queriam um futuro. Surge esta companhia feita por Anne Bogart e Tadashi Suzuki, da qual depois ele se foi afastando pouco a pouco. Nos primeiros anos estavam os dois, e que junta 2 métodos muito diversos. Então, os viewpoints nascem no seio da liberdade total. Músicos, nos anos 60, músicos, atores, artistas plásticos, todos se juntavam no espaço e queriam romper com as barreiras todas. Portanto, nós somos os filhos dessa geração, nós já não temos a sensação de romper com barreiras nenhumas. Falaste na possibilidade do trabalho ser transgressivo. Eu acho que já não podemos ser muito transgressivos. Quando fazemos alguma coisa, já tudo foi feito. Só podemos procurar responder ao nosso impulso e encontrar a nossa forma. Mas não propriamente trazer uma novidade. Não sei. Ainda não esclareci muito bem comigo própria essa ideia. O que é que pode ser a novidade hoje em dia? Porque parece que já tudo foi feito. Nessa geração, eles fizeram dança nas fachadas, nas passadeiras, dança nas igrejas, levaram para todo lado. E o entendimento que havia do movimento era muito aberto. Havia músicos e artistas plásticos e tudo aquilo era movimento. Então, de repente, para mim houve logo uma relação muito forte com isto, porque esta minha impermanência, isto também já é uma dança, isto já é uma coisa que para mim parecia que estava mal no mundo, me fazia sentir limitada. De repente, não, espera, isto de não caber bem numa cadeira, isto já é uma coisa artisticamente, E depois havia o Suzuki, que tinha uma linguagem muito, muito estruturada, muito normativa, como o Japão é um país muito normativo, aí sim há limites muito claros. Ele vai buscar movimentos ao Teatro Renault, ao Kabuki, até ao Kathakali da Índia. Ele vai fazer uma pesquisa que foi muito similar à que o Grotowski fez na Europa, de ir buscar por todo o mundo movimentos, e ele cria um método que é uma autêntica cachoeira, como diz o Ailton Krenak, em que ele cria exercícios muito simples que põem o corpo num lugar de crise para gerar essa energia que às vezes é explosiva e outras vezes é interna. Então o que é que acontecia? Nos viewpoints nós estávamos a organizar a liberdade, e os viewpoints dão uma linguagem para cada pessoa com o seu corpo, com a sua experiência, começar a improvisar e a compor com os outros no mesmo espaço. Portanto, estamos a organizar a liberdade total. E no Suzuki, ele está a organizar a constrição, ou seja, está a obrigar as pessoas a reagir a uma enorme constrição. E a constrição é mesmo real ali. Se não cumpres as regras, pega nas tuas malas e vai para a porta da aldeia, vem a carrinha às 7 da tarde. Ali não há... No Japão as coisas são mesmo preto no branco. É mesmo diferente, é mesmo outro planeta em relação ao que tem sido o nosso pensamento, que estamos a construir pelo menos desde o século V a.C., em que criamos aqui uma ideia, não é? De demos, de conversa, de assembleia, de caminharmos para uma democracia em que há diálogo. No Japão, o diálogo é uma coisa muito relativa. E a democracia não é uma coisa de conversarmos no mesmo plano. É mesmo um lugar de normas. E tudo corre bem. É um país maravilhoso. Os polícias são simpáticos. Não há ladrões. É outra coisa. É outro planeta. Mas então havia este método muito, muito normativo. Estas meias, elas calçam-se. E agora vou-me aproveitar um bocadinho delas. O que estou aqui a fazer agora é aproveitar-me delas para sair da cadeira. Estão a perceber? Porque é muito difícil para o meu corpo estar com a cadeira. A cadeira é um objeto muito, muito difícil. Para mim, na vida cotidiana, no teatro, é muito interessante. Então, se virem, por exemplo, as imagens
da peça A Gravidade de um Pássaro, que depois finalmente se concentra muito neste método Suzuki como procura de enraizamento, e a minha amiga Peppa Makua traz um trabalho sobre o pino, que é o contrário do movimento inicial de Suzuki, que é o stomp. Então, o movimento base, não sei se pode fazer aqui, é isto. Isto, o Ocidente, na dança ocidental, faz um movimento na coluna, por dentro, faz tremer a coluna, não é? Mas no Japão eles tentam conter esse movimento. E eles põem o corpo de crise fazendo isto a um certo ritmo. Então eles... Isto acontece e eu não quero escalhar para todo lado, eu não quero fugir. Então isto é um limite. Eu quero manter o meu centro em baixo. Quero conter-me de ir longe, porque nós vimos de dança, não é? Nós vimos do balé, que tem os pés abertos, porque eu, para sair do chão, eu abro o meu pé e saio do chão mais facilmente. Então isto fecha no Japão. Isto vai à procura deste centro de energia, concentra-se muito nas costas do centro de energia. E ele vai... E sente-se, não se conseguem sentir no vosso corpo a respiração do chão? Já estão a sentir ou não? Chega aí, porque aqui temos cimento por baixo das tábuas e não é muito... Normalmente reverbera. Todos estamos a sentir. Todos estamos a sentir. Então há este lugar explosivo, há este lugar de criar uma crise no corpo. E dentro dessa crise há outros exercícios que trabalham muito sobre a paragem, sobre como é que é possível criar uma crise e parar. Nesse parar interno, perceber o que é que está a acontecer por dentro do corpo, descobrir essa liberdade e perceber esse movimento explosivo, quando é que também podemos usar um movimento que afina com a cachoeira, que afina com o movimento da natureza. Então o Suzuki diz que vai resgatar a energia animal, natural do homem no corpo, com este movimento. E é forte, tal como o stomp, tal como o pino. Depois são exercícios muito aditivos, são muito viciantes. O corpo quer aquele lugar, o corpo quer repetir, o corpo quer descobrir, o corpo quer melhorar. Isto para dizer o quê? Já me estou a perder um bocadinho. Sim, para dizer isto, quando eu trouxe este objeto, percebi logo que era este. Aqui mudou a minha relação com o limite. Eu percebi que uma estrutura, um trabalho estrutural no corpo, era uma mais-valia enorme. Então, tudo o que eu tinha reclamado de liberdade, de repente percebeu que essa permanência, esse movimento contínuo do corpo, se tiver dentro de uma estrutura, pode conhecer-se melhor. E pode descobrir, por exemplo, os lados mais subtis, mais quase micro, não é? E o lado mais explosivo, que afina mais com a natureza. O Ailton Krenak, para falar deste afinar com a natureza, o Ailton Krenak tem uma história que é muito engraçada. É muito engraçada para as crianças de hoje, por exemplo. Ele fala é neste livro. Ele fala de um momento em que estava na floresta e teria uns 5 anos. E levou um coice de um cavalo. E ele diz: eu ali percebi que eu não posso tudo. E eu digo isto, é muito engraçado para as crianças hoje em dia, porque a gente não está a conseguir dar a entender às nossas crianças que elas não podem tudo. E como é que passamos, não é? Estes limites. Mas achei piada a relacionar a cachoeira com um texto do Gravity, do Steve Paxton, que é uma personagem que vem daquele lugar onde se criaram os viewpoints, que era a revolução que estava a haver em Nova Iorque na dança, no movimento, na arte. Tinha a ver com desconstruir outros limites. E o Steve Paxton, que é muito conhecido por ter inventado 2 coisas. O contacto de improvisação e a microdança, que é essa dança interna. Ele diz: eu pensei na consciência como um fluido, pronto a encher
qualquer forma que ele encontra, mas com paciência. Então, quanto mais conhecermos essa forma, mais completamente conseguimos encher essa forma. E mais, não é? Mais consciência temos, mais microconsciência temos. Esta metáfora também funciona com o tempo. Quanto mais finas, não é? Micros são as unidades de tempo que nós percebemos, também mais pequenas são as unidades de consciência que nós conseguimos experienciar. Então, achei interessante esta coisa da cachoeira, não é? De ele pensar na consciência como um fluido. Porque aquela água que sai da cachoeira com aquela força toda, se ela depois for encher o curso do rio, não é? Quanto mais detalhado conseguir ser o nosso olhar sobre o curso do rio, mais nós vamos acompanhar e abrir a nossa consciência sobre essa viagem, não é? Sobre essa consciência, não só enquanto pensamento, mas enquanto percepção. Pronto, foi o objeto que permitiu fazer essa mudança. E essa mudança que foi lenta no tempo, porque lá está, eu nunca tinha descoberto um método, um trabalho estrutural, não é? Lembro-me que as primeiras vezes que eu realizei um exercício que é um aquecimento básico de Suzuki, que tem 2 minutos e 40, eu achei que ia morrer. As primeiras vezes, mesmo cardiacamente, aquilo não era possível para o meu corpo. Portanto, eu quando realizei, foi em 2010, em Nova Iorque, e as primeiras vezes que fiz, eu achei que ia morrer. E esse é o estado que o Suzuki quer. Eu às vezes brinco e digo, se isto for muito fácil, quando estou a partilhar este método com outras pessoas, se isto for muito fácil para ti, vamos ter que inventar uma coisa nova. Porque, é mesmo suposto o corpo encontrar, ir de encontro a esse limite. E furá-lo. E isso é muito útil. Também na sociedade que estamos a viver, não é? Isto já é um pensamento gigante. Não sei se tenho capacidade para ele a esta hora, mas... Por um lado, estamos numa sociedade que não tem limites. Isso é muito... Há aqui uma frase muito engraçada aqui no Sousa Dias. Conheces o Sousa Dias? Este é muito engraçado, este livro. Fiz a tese de mestrado sobre o dolor. Ele diz: o capitalismo é uma máquina de extorsão, de expropriação, que não se detém perante nada. Isto é o anti-cachoeira, não há cachoeiras para ele. Perante nenhuma espécie de limite. Cada vez ele é o seu próprio limite e a ultrapassagem desse limite é uma máquina sempre em expansão. Ele diz que é por isso que nenhuma luta, nenhuma hoje em dia vai ser absorvida pelo capitalismo. Não consegue ir contra nada. Ele absorve os seus próprios limites. E então sinto que estamos neste mundo do sim permanente, não é? Nós temos que estar sempre a dizer que sim. É muito complicado dizermos que não. E por outro lado, se não tivermos uma força estrutural muito forte, estes sonhos, esta expansão, esta vontade de fazer tudo, se não for encontrando uma estrutura forte, não consegue furar as cachoeiras. Porque, talvez pelo excesso, não é? Pelo excesso de experiências e de diferenças que já existe. Talvez isso. Estou a pensar. Ainda não vos falei do futuro. Queres continuar? Eu gostaria de chamar a atenção e provocar-te para a reflexão, para um conceito fundamental. Gostaria de chamar a atenção e provocar-te para a reflexão a partir de um conceito que tu utilizaste e que para mim é o conceito-chave
na maneira como tu estás a organizar o título destas sessões. Limites e transgressões, ou se quisermos, limites e liberdade, que é o conceito de método. Porque o conceito de método não estava aqui metido e foi um conceito que tu trouxeste a partir da tua experiência e de uma dupla experiência. Dos viewpoints, por um lado, em que tu utilizaste uma outra expressão que é aparentemente contraditória, organizar a liberdade. O que é isso de organizar a liberdade? Portanto, e falaste do organizar a liberdade a propósito do teu contacto com os viewpoints, e depois, a propósito do Suzuki, é que tu introduziste com toda a força o conceito de método. Ora bem, o conceito de método, da nossa aproximação habitual ao conceito de método, é exatamente o conceito que introduz a disciplina. O método tem a ver com uma disciplina. E a disciplina tem a ver com uma contenção dentro de determinados limites. E a maneira interessante, como me parece que tu organizaste o teu discurso, não de uma maneira, talvez não de uma maneira consciente, mas que é verdadeiramente fecunda e criativa, foi tentar mostrar como o método pode ser uma espécie de alavanca para a liberdade e para a transgressão dos limites. Ou seja, em vez do método funcionar como uma contenção, ou apenas como uma contenção, o que tu foste encontrar no método, e disseste, é um método do Suzuki, é muito disciplinado, não tem nada a ver, aparentemente não tem nada a ver com os viewpoints e com a experiência que eu trazia dos viewpoints, é uma coisa que está tudo marcadinho, tudo definido, etc. E, no entanto, é esse método que tu encontras para quê? Para lidar com a cachoeira, para lidar com a energia, com o torrencial de energia. Não propriamente de uma maneira em que o método não trava, mas potencia a tua liberdade criadora. Tu disseste, eu fui à procura disso porque andava dispersa por muitas, era para aqui, era para ali, era para ali, para ali, e vi que tinha que tentar organizar isto. E o método funciona quase paradoxalmente como uma forma organizada de desorganização. Pelo menos eu percebi o teu testemunho como sendo assim. E, portanto, a minha pergunta é, como é que isso depois, como é que esta interpretação um bocado disruptiva de método, e de método de trabalho teatral, que no fundo é disso que estamos a falar, método de trabalho com o corpo, da expressão do corpo, etc. Como é que tu depois articulas esta concepção de método com os trabalhos concretos de criação teatral que tu desenvolveste? Em que medida é que o método potenciou a liberdade de criação, ou em que medida é que ou se tu alguma vez sentiste que o método te reduzia essa liberdade de criação? Eu percebi que para ti o método era uma forma de potenciar a liberdade de criação e de potenciar as expressões da energia, da força, daquilo que tu chamaste a força, ou prana, como tu começaste por dizer. Mas gostaria de ver isso também de uma maneira agora mais prática no teu trabalho teatral. Pois há uma outra coisa interessante que eu gostaria, se tivesse a oportunidade depois de abordar, que é o seguinte. Há alguns casos, mas não são muito frequentes, em que um artista começa por ser ator e depois passa a ser encenador e se dirige a si próprio. Normalmente é mais frequente começar-se por ator e depois dá-se o salto para a encenação e depois fica-se pela encenação. E aquilo que a gente nota, eu pelo menos nos trabalhos que vi, é que praticamente todos os trabalhos que eu vi em que tu representaste
tu foste também encenadora ou co-encenadora, co-criadora. E, portanto, se isso também tem alguma coisa a ver com esse recurso ou essa utilização disruptiva do método aplicado agora a ti própria no duplo papel de quem dirige e quem representa. Na verdade, eu sempre fugi um bocadinho da palavra método. Mas foste tu que o utilizaste. Exato, não, ele chama, portanto, é o nome que se dá, o método Suzuki. Eu ainda não a dissequei muito. E sim, falando em concreto nos trabalhos, o que acontece é que atualmente eu estou a trabalhar com pessoas que já partilham estes métodos. Portanto, quando eu conheci a Pepa Macu, ela já conhecia este método. Na Argentina já o tinha trabalhado. O Suzuki. O Suzuki, o método Suzuki. Os viewpoints, eles são uma linguagem que tem muito a ver com outras linguagens, portanto foi fácil para ela reconhecer. Com outras linguagens de improvisação, é uma linguagem de improvisação, portanto, tal linguagem que eu disse que organiza a liberdade. O que acontece é que a junção destes dois métodos um bocado mostra como vários métodos podem encaixar. É um bocadinho como uma mala de ferramentas. A gente tem uma mala de ferramentas e se queremos arranjar uma lâmpada, usamos umas ferramentas. Se queremos construir uma prateleira, usamos outras ferramentas. Portanto, eu sempre achei interessante ter várias ferramentas para vários impulsos criativos, não é? Para poder juntar. E hoje em dia acho muito interessante ir buscar pessoas. Por exemplo, agora falando do futuro, tenho este trabalho que está a começar agora e que é sobre os textos do Ailton Krenak e sobre um mito amazónico que é o Curupira. Vai estar em Coimbra para o ano, espero que vão lá ver. Mas pronto, estamos a começar agora. Os nossos trabalhos são de long fold. Nós gostamos de ir fundo e gostamos aqui uma certa transgressão a algum modo de fazer puxado pela forma como se faz as coisas hoje em dia, que é ser tudo muito rápido. Ensaia-se uma peça em 2 meses e estreia-se. Nos Estados Unidos são 3 semanas. E nós tentamos resistir muito a isto e tentamos entrar em processos que têm várias fases. E que... Quanto tempo demoraste a criar até chegar à apresentação ao público a gravidade? A gravidade, eu e a Pepa estávamos a trabalhar 2 métodos, os pinos e acrobacias para atores e o Suzuki, desde 2018. Sentíamos, ao treinar juntas, que tínhamos que transformar aquilo numa peça. E quando em 2020 aparece a pandemia, nós tivemos a situação fantástica de viver no mesmo bairro e o estúdio onde nós treinávamos era no mesmo bairro e de repente ninguém estava nesse estúdio. Portanto, nós tivemos a sorte de poder ir treinar diariamente e de começar a construir este projeto e depois abriram e ter tempo, não é? Estávamos preenchidas com trabalhos que garantiam a subsistência e de repente houve um vazio desses trabalhos. Ótimo, agora podemos fazer mesmo o que queremos. E é terrível dizer isto, mas a pandemia foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos. É horrível dizer isto. Sim, mas quanto tempo é que... E então, isto foi 2018, 2020 começámos e depois estreámos em 2021. Portanto, e conseguimos... Um ano e meio. Sim, nós tivemos mais ou menos um ano a fazer entrevistas, a selecionar textos destas entrevistas, levando muito tempo... Porque cada entrevista nós revíamos a entrevista às 2, depois uma de nós transcrevia e dividimos o material, até conversámos, lia com a outra, até conversámos pelo meio, fartámos de conversar, sobre a hospitalidade. Tínhamos uma consulta, exatamente, sobre a hospitalidade, tínhamos o Nancy, tínhamos outros textos que nos interessavam, tínhamos uma consultora na Argentina, que era a pessoa com quem a Pepa tinha tido a sua iniciação ao teatro, que é uma pessoa da ISTA, um dos braços direitos do Eugênio Barba, na antropologia teatral, e a Ana Wolff começou por ser uma consultora artística e depois nós tínhamos programado nesse projeto, depois fomos apoiadas, 2 momentos da Ana Wolff em Portugal
E a Ana Wolf gostou imenso do projeto, e a verdade é que eu e a Pepa, sozinhas em estúdio, estávamos muito dispersas, e ela fez uma coisa fantástica, que é apoderou-se do projeto com a sua força, com o seu prana também. E ela disse, eu vou ficar na Europa, eu vou voltar e às minhas custas venho estrear o projeto convosco. E então acabámos por ser 3 criadoras, na verdade, com a Ana Wolf. Este levou mais tempo. Nós em 2022 pedimos o primeiro apoio à investigação, fizemos as primeiras reuniões. Esse que ainda não estreou. Este não existe, sim, ainda não existe no mundo mundial, mas eu já posso dizer o nome, já tem data de estreia, é em 8 e 9 de maio de 2025. Chama-se Curupira e a Ternura do Selvagem. Acho que não vai mudar o título. E é a partir do mito Curupira e das ideias dos escritos do Ailton Krenak e de um site muito bonito que existe chamado selvagem.com, onde o Ailton Krenak e uma antropóloga, que é a Ana Dantes, mostram como todos os escritos que na verdade são oralidades indígenas, estão a ser comprovados. Tudo o que estava na oralidade indígena, nos escritos primitivos, como eles dizem, está a ser comprovado pelas descobertas mais de ponta da ciência. Então, esse site não é muito intuitivo, mas se conseguirem entrar nele, há uma parte chamada de flechas, que são uns videozinhos, que são muito bonitos, acessíveis a qualquer pessoa e que lançam sempre uma flecha numa direção de uma ideia ou de princípio, ou de cosmos, ou de futuro, de sustentabilidade, de floresta, e a escala vai mudando, não é? Do micro para o macro, a forma de ler o globo. A 7ª flecha é muito sobre o micro, é muito interessante. Acho que ou é a 5ª ou é a 7ª. Mas porquê é que estou a dizer isto? Por causa do tempo que levamos. Isso é um trabalho de resistência que existe. Isso sim, isso é muito claro no nosso trabalho. E agora cresceu com este projeto, o que nós chamamos o projeto da floresta. Eu lancei o convite, ou seja, eu e a Pepa pegámos o projeto e disse, vamos convocar outra dupla de criadores, que são 2 criadores brasileiros, que é a Clara Bevilacqua e o Guilherme Calegari, que é um músico e uma também atriz bailarina, que já têm um trabalho imersivo com crianças, porque a peça vai criar uma floresta imersiva para ser habitada por pessoas a partir dos 8 anos. E aí começa um trabalho em conjunto, e nós tivemos sempre muito a pensar, este trabalho é o ritmo da floresta, nós vamos resistir. E posso-vos dizer que em 2023 estávamos no gabinete de uma programadora que adorou e que deu assim o primeiro toque de lançamento desta peça. Foi a primeira pessoa que apoiou e que a contratou num festival, e começou a ligar para um teatro muito importante e dizer, não, vocês têm que ir agora aos pontuais e tal. Nós não, Mariana, nós não vamos aos pontuais. Nós temos projeto para a investigação. E este projeto é ao ritmo da floresta. E fomos andando. Pronto, estamos muito felizes porque, de facto, agora estamos há um ano e estamos com as condições que nós queríamos para o projeto. E tem um lado também de trabalho sobre como é que acedemos a esta floresta no mundo. Portanto, abre para um tema que é o tema da acessibilidade, formas diferentes de aceder à floresta. E tem muitas sessões preparadas de mediação com crianças, adultos, pessoas cegas, surdas, pessoas com diferentes formas de aceder ao mundo, não é? Porque a floresta, no fundo, é um mundo. Há muitos níveis de floresta, não é? Estou a ver ali muita floresta, do outro lado daquela janela, entrecortada com casas, e depois há a Amazónia, não é? Que é aquele pulmão que é gigantesco, não é? Tens medo de te perder, não é? Há muitos mitos, não é? Sobre isso. E pronto, foi bom porque foi um bocadinho uma lição para nós de vale a pena. Mas há aí uma essa resistência. Há aí uma outra característica, sim, muito interessante nos teus trabalhos, naqueles que eu vi, inclusive desde o conto da Margarita Ursenar, que é a presença da interculturalidade, uma grande presença da interculturalidade, não apenas sob o ponto de vista de cruzamento de ideias,
por aquilo que tu estás a conversar, Sim. há uma interculturalidade na questão das formas de trabalho, se não quisermos utilizar a palavra método. Há uma interculturalidade sob o ponto de vista dos temas, a maneira como tu encontras os temas e depois convocas uma rede temática que vai buscar a sua correspondência noutras culturas, e nos sujeitos artísticos, em que começam duas pessoas, depois mas abrem-se sempre numa perspectiva em que vão buscar pessoas com outras formas de trabalho e pertencentes a outras culturas, e aquilo que a gente verifica é que o resultado final é, sem ter sido procurado de uma maneira talvez muito consciente, muito explícita, mas é o resultado deste cruzamento cultural a diversos níveis e em diversas instâncias. Sim, eu sinto isso. Eu ainda não sei muito bem como encaixar isso. Não consigo ter assim uma visão como se já tivesse vivido a minha vida, estás a ver? Sinto muito isso. É íntimo, porque é esta coisa, não é? Da cadeira, esse exemplo que eu vos dei, cria também uma sensação de como é que se diz? Estranhamento. De estranhamento. Ou seja, de alguma forma algo em mim se sentiu sempre estrangeira. Mas isto parece assim, eu acho que isto parece muito, não sei o que é que parece, não sei explicar. Não, é uma maneira de estar e não estar. Sim, eu acho que no fundo sim. aquilo que tu estás a dizer é o estar e não estar, como o estar sentado na cadeira. Tu Sim. estás, mas não estás. Sim, isso então já me parece ainda mais íntimo. Já no lugar dos fantasmas da liberdade. Sim, é giro isso, é giro. Eu não sei mais dizer nada mais. Eu acho que fico nesta superfície ainda do é giro. Porque eu fui ter que fazer a minha formação em teatro fora, ou seja, eu fui ter que olhar para mim de longe. Sempre me senti muito bem em contextos internacionais. Um projeto, por exemplo, que para mim foi fundador foi a École des Maîtres. Eu fiz a École des Maîtres em 2005 e, de alguma forma, eu sempre tive facilidades em falar línguas e, por isso, eu depois fiz várias sessões da École des Maîtres como a pessoa que ajudava os atores e que traduzia aquela... E eu sentia-me muito em casa, porque, de alguma forma, isso me traz muita curiosidade e me ajuda a sair de mim. Daqueles com quem trabalhaste na École des Maîtres, quais os que te marcaram mais? Isto é muito forte. Olha, o primeiro encenador que eu conheci é o Carlo Cecchi, que me marcou pelo lado do limite. Porque é um velho mestre, os velhos mestres, tal como o Tadashi Suzuki tem isto, e eu também assisti a isso, os grandes mestres trabalham muito este lugar da crise, não é? De manipular um lugar mais manipulativo. É um lugar que hoje em dia a minha geração e as gerações mais novas acho que estão a fazer isso ainda melhor. Eu acho que estamos a conseguir fazer de outra maneira. Lá está, temos métodos para criar crise. Eu não preciso de manipular o outro, de o espezinhar, de usar o que sei sobre ele na amizade, porque a nossa profissão é muito perversa nisso, não é? Nós somos amigos e trabalhamos ou seja, nesta construção de identidades vamos muito fundo a conhecer as pessoas, não é? E eu sempre, porque sempre estou mais do lado da atriz, ou seja, mesmo quando eu vou ser encenadora, eu sinto que vou ganhar ferramentas para estar do lado da atriz, apesar de, como tu disseste, me sentir uma criadora, uma pensadora do movimento total da coisa. Não sei se consegui explicar isto bem, mas... ou seja, eu, quando leio uma peça, eu não leio as didascálias, percebes? Eu quando leio uma peça, eu
A peça não vai começar na cena 1, a peça vai começar na cena que eu quiser, eu vou fazer a minha reflexão. E isto também foi uma coisa que eu fui herdando de grandes mestres, da geração dos manipuladores. Por exemplo, isto é uma herança muito forte do Rogério de Carvalho. A peça, para mim, vai começar sempre no ponto mais forte. Por exemplo, quando eu ensinei a Antígona, começa quando os guardas vão atrás dela. Quando é no momento de chama, lá está, no momento da cachoeira, no momento de... E depois eu posso mostrar a história, porque aí já temos curiosidade de ver a história, não é? Isto no cinema é muito... não se faz muito, não é? Mas pronto, ou seja, também vimos desta geração, já de uma consciência, de uma ideia de montagem, como criadores, não é? Nós compreendemos a cena como nós vamos buscar vários materiais, mas depois nós vamos encontrar a nossa montagem, vamos encontrar a nossa forma. Isso diz buscar o ponto de disputar a energia, também é tipicamente do Barba. Pois, também são esses mestres. Aquele momento em que está a energia toda contida, mas já está toda em explosão, quase. Sim, sem dúvida. Assim, para falar da ligação direta, pronto, não só estes dois métodos juntos, Viewpoints e Suzuki, abrem o potencial de se poderem juntar quaisquer métodos, a ideia da caixa de ferramentas, ou seja, que tudo é complementar. Depois podemos fazer 1000 experiências, não é? Suzuki Clown, Viewpoints Lecoq, podemos fazer 1000 junções. Mas, por exemplo, nesta experiência da gravidade de um pássaro, claramente estes métodos, um lado mais acrobático, um lado de virar o corpo do avesso, de virar aquela experiência das experiências que nós tínhamos escolhido de cada pessoa um pouco do avesso, e de descobrir a força expressiva de cada personagem que aparecia. Pronto, houve uma relação clara entre os métodos, mas depois são métodos, ou seja, é como um músico, depois a coisa, 40 minutos antes do ensaio, o ensaio começa com 40 minutos daquilo, estão para um lado e para o outro, estátuas, dizer textos com estátuas, encontrar a voz do personagem, fazer pinos, estudar o equilíbrio, e depois Ou seja, começar o ensaio. Os métodos não valem pelos métodos, Não valem pelas ferramentas que proporcionam. Não valem, não. São a abertura do caminho, ajudam-te a informar. Que aliás é o sentido original do método. Ok, e lá está, eu não tinha visto. Ou a dose de caminho. Pronto. Mas é mesmo isso, é ali atravessa o uma caminho, via, não é? Como no aeroporto. Que nos ajuda a atravessar o caminho. Como no aeroporto, não é? Dá-te uma via. Portanto, agora interessa-me muito nos projetos de futuro encontrar outras pessoas com outros métodos. Daí aparecer esta junção com a dupla brasileira, que como dupla se chamam Baileia. Há já um projeto que eu tenho, que já também estou a construir desde 2022. Isto é uma transgressão, os atores nunca falam dos seus projetos para o futuro, não sei porquê, mas eu apetece-me imenso falar-vos sobre ele, porque é um marco na transgressão. É a partir do Samuel Beckett, do romance O Inominável, e o Samuel Beckett passa 180 páginas a escrever sobre algo que ele nunca diz o que é. O inominável, ele nunca nomeia. Então, os princípios do romance, que são, não é? Nas primeiras páginas, a gente começa a perceber o como, quem, onde, porquê, aquilo que, não é? E ele vira isso do avesso. É a transgressão total do romance. Nós nunca percebemos onde, quem, como, quando. Isto, no seu início, soa assim. Onde agora? Quando agora? Quem agora? Sem me perguntar isso. Dizer eu, sem o pensar. Chamar isso de perguntas, hipóteses. Ir adiante. Chamar isso de ir, chamar isso de adiante. Pode ser que um dia, primeiro passo, vá. Eu tenha simplesmente ficado no qual, em vez de sair, segundo um velho hábito,
passar o dia e a noite tão longe quanto possível de casa, não era longe. Pode ter começado assim. Eu não farei mais perguntas. A gente pensa que vai só descansar para agir melhor depois ou sem outra intenção, e eis que em muito pouco tempo estamos na impossibilidade de jamais fazer alguma coisa. Porque pouco importa como isso aconteceu. Dizer isso sem saber o quê. Talvez eu tenha apenas confirmado um velho estado de coisas. Mas não fiz nada. Pareço estar falando, mas não sou eu, não é de mim. Algumas generalizações para começar. Portanto, ele nunca fala de nada. Na página 41. Toda essa história de deveres que tenho de fazer para poder parar, de palavras a dizer, de verdade a descobrir, para poder dizê-la, para poder parar, de tarefa imposta, sabida, posta de lado, esquecida, a redescobrir, a cumprir, para nunca mais ter de falar, nunca mais ter de ouvir, foi uma coisa que eu inventei, esperando consolar-me, ajudar-me a continuar, a julgar-me em qualquer sítio, móvel, entre um início e um fim, ora avançando, ora recuando, ora desviando-me, mas acabando sempre por ganhar algum terreno. Esqueçamos isso, não tenho nada para fazer, isso é, nada de especial, tenho de falar o que é vago. Tenho de falar e não tenho nada para dizer, nada a não ser palavras dos outros, mesmo não sabendo falar, não querendo falar, tenho de falar. Ninguém me obriga, não há ninguém, é um acidente, é um facto. Nada poderá alguma vez dispensar-me de o fazer. Não há nada a descobrir. Nada que diminua o que fica por dizer. Tenho de dobrar o cabo das tormentas. Portanto, é porque há um mar. Este cabo das tormentas são 180 páginas. É muito interessante. Porque... Tu selecionas isso porque te revês nisso. No teu processo criativo. Sim. E porquê? Porque às vezes parece que ele está a falar sobre si próprio, não é? Como ele disse, sobre o tempo, sobre algo completamente micro, sobre algo completamente macro, muda-nos a escala, não é? Tira-nos o tapete debaixo dos pés e de repente nós percebemos que é esta impermanência. Ou seja, ele faz da palavra o próprio movimento. E o que ele está a fazer é uma dança da palavra, não é sobre nada. E ele está a falar sobre a impermanência de tudo. É um movimento constante, que pode ir para onde ele quiser e sempre que começar a afunilar, ele vai fugir dali, não é? Sempre que começar a tomar mais forma, começar a preencher uma forma, começar a criar um espaço, uma consciência. O tal fluir que tu falavas no princípio. Exato, ele vai fugir. E então nós criamos este projeto chamado Corpos Inomináveis, em que nós queremos fazer uma leitura coreográfica do Beckett. Nós não queremos ler o Beckett em palavras, apesar de que nós queríamos. Depois criou uma grande crise descobrir que o Beckett, este grande transgressor, este grande punk, ele deixou normas fechadíssimas sobre o que fazer com a obra dele. Limites tramados para os criadores que pegam nele. A começar a partir da escala. Sim, e um romance não pode ser feito em teatro. Das peças dele. Exato. E nenhuma peça pode ser feita sem qualquer coisa. Ou seja, isto que eu dizia, de pegar a peça onde eu quiser, cortar... Não é? Se eu pegar num sófocles, eu corto metade. Não, impossível, já não estamos no mesmo lugar, no mesmo tempo. Nós não podemos dizer aquilo tudo. E talvez eu vá acrescentar coisas para se perceber, porque para mim é muito importante a ligação, que consigamos seguir o que está ali, não é? Que consigamos estar ligados naquela história. Porque temos que estar a contar a mesma história, a viver a mesma história juntos. E se eu de repente começo a falar de nomes muito estranhos, muito rápido, é como um médico começa a dizer muitas palavras estranhas muito rápido e que a gente diz, Sr. Doutor, troque-me isso por miúdos, porque eu quero perceber o que é que vai acontecer ao meu corpo, não é? Então, para dizer, para mim há essa liberdade como criadora, mas ao pegar em Beckett não há. Pronto, cria-se este projeto, Corpos Inomináveis, que tem um elenco totalmente multicultural, por isso ter trazido agora, onde estão, de multilinguagens, onde estão 2 artistas de circo contemporâneo argentinos, a Pepa e o Juan, onde está 2 atores, uma atriz angolana portuguesa, também um pouco alemã, a Nádia Iracema, um ator português, o Fábio Nóbrega Vaz,
uma bailarina portuguesa, a Marta Cerqueira, uma atriz australiana, a Jamie Mears, com quem eu construí outros projetos que fiz. É uma pessoa que tem a linguagem dos viewpoints, uma pessoa que trabalhou com a City e com quem eu construí outros projetos que não falei hoje, e que juntam muito as linguagens dos viewpoints e do clown e da comédia, e que falam de saúde mental e de depressão. Neste grupo estão pessoas da dança, do teatro, ainda não entraram, mas vão entrar músicos e escritores, pessoas da escrita, e pessoas de vários pontos do globo, para pensar o que é ainda inominável hoje. Se ainda há algo que não estejamos neste nosso lugar, aparentemente de liberdade, a conseguir nomear. Eu acho que esse pensei muito neste tema. Acho que esse é o problema da transgressão, não é? Porque quando há uma transgressão verdadeira, nós não temos palavras. Não é? Nós precisamos criar novos conceitos, não é? Essa é a tua área. E esse é o problema, não é? Porque será que nós conseguimos de facto pensar a transgressão se não temos palavra para ela? E acho que a minha procura tem sido sempre através do movimento, não é? Pensando a intuição e o querer fazer tudo, esta intuição artística, não é? Como um movimento, uma impermanência, tentando encontrar algumas formas, mas nunca tinha pensado nisto em termos de limites e transgressões, por isso agradeço-vos muito. Bom, vamos passar a alargar da conversa. Quem quiser colocar alguma questão ou introduzir alguma reflexão relacionada com aquilo, ou fazer alguma pergunta à Joana que tenha sido suscitada por esta partilha que ela fez sobre a sua experiência criativa. Tudo a mastigar, acho que é mesmo isso que Diz. Acho que é mesmo o que a Cristina disse, está tudo a mastigar, ou nem sequer a mastigar, não sei. Tem que utilizar portuguesa hoje. Gostei imenso de te ouvir, mas não tenho ainda nenhuma devolução, percebes? Porque acho que realmente falaste outra linguagem, falaste outra experiência, falaste outra realidade. Trouxeste realidades que nós ainda não tínhamos pensado. Pois. Falaste do nosso tempo, eu acho que isso para mim é muito importante para este ciclo também, não é? Pois. Nós de facto tínhamos aqui apostado em trazer gente mais jovem, não é? Porque o mundo mudou muito. Pois. E há alguns circuitos em que as pessoas que estão no pleno da vida neste momento às vezes são preferidas em favor dos veteranos, não é? Pois. E realmente para mim é sempre um privilégio poder ouvir as gerações mais novas, mas quer dizer, com a tua maturidade e com a tua partida, que é realmente extraordinária. Eu acho que vou perguntar-me coisas, percebes? Depois do que tu disseste, mas não tenho nenhuma pergunta para ti. Eu faço-te mais uma pergunta. Sim, obrigada. Relacionada com esse projeto do Beckett. Sim. E do inominável em função da questão que tu colocaste. E a questão que tu colocaste era se há alguma coisa no mundo que se possa considerar ainda inominável. Se há algum inominável ainda no mundo. E eu colocaria como provocação esta pergunta. E será que tudo aquilo que é nomeado se esgota no nome que... A sua nominabilidade esgota-se no nome que tem?
Acho que já contens a resposta. Que é, no fundo, a questão da relação entre as palavras e as coisas. Pois, na verdade, nós percebemos que este projeto era um projeto sobre o limite da linguagem, não é? Sobre o limite da linguagem, sobre o limite do em comum, não é? Do quanto se podemos partilhar. A linguagem também é essa utopia do em comum, não é? Parece que... Mas nós nunca nos compreendemos totalmente, não é? E quanto mais ferramentas de linguagem criamos... Ferramentas de linguagem, não. De falar destas apps, né, dos WhatsApps e não sei o quê, que são lugares de equívocos, não é? Ou seja, que são coisas que nós queremos para agilizar a linguagem, achamos nós, a comunicação, mas são grandes lugares de equívocos. E são grandes lugares da revolução. E de redução, sim. Dos nomes. Sim, também. E da linguagem. E também para pensar o limite da liberdade. Acho que é um projeto em que estava-me a perceber, queria-vos mesmo agradecer este tema, porque estava-me a perceber de que, de certa forma, quero levar exacerbar, não é? O que tenho estado a fazer, enquanto um trabalho que vem da improvisação, que procura a interatividade, que procura o movimento para ler, e eu acho que é um projeto... Nós queremos tanto exacerbar isso que resolvemos dizer aos teatros que também queremos tirar a peça do lugar do palco, queremos estar no subpalco, ou no sótão, e para sentirmos que ali podem acontecer outras coisas, e queríamos mesmo tirar um lugar de estreia. Ou seja, porque nós fizemos uma residência e foi muito interessante, e houve uma apresentação, e agora percebemos um bocadinho melhor o projeto, fizemos já há um ano, e agora queríamos criar uma série de residências que em cada uma delas houvesse uma apresentação e que fosse um verdadeiro work in progress, não é? Que não precisasse de ter estreia. Isto hoje em dia é impossível. Se vocês sabem, para ter dinheiro é preciso ter um lugar de estreia. Até para ter certos tipos de espaço, só consegues ter um estúdio muito, muito bom, o melhor estúdio de Lisboa, que vamos ter para o Cranac, porque temos uma data de estreia, mas não consegues ter se não tiveres um sítio de estreia. E porque, pronto, lá está, estas formas de funcionar muito encaixadas criaram certas palavras, um sistema, e quando tentas fugir a isso... Mas é isso, no fundo, que tu estás a dizer, encaixa plenamente no título desta série de conversas. Pois. No fundo, o vosso projeto, Sim. a vossa forma de trabalhar, é uma transgressão do modo como está formatada a criação, a produção e a apresentação teatral em Portugal. E por isso é que vocês têm dificuldade. Sim, nós nunca o fizemos a pensar nisso, estás a ver? Mas de facto, por Mas é uma exemplo, consequência. em relação aos tempos das coisas e à forma como vemos o trabalho, temos sentido que sim, que há aqui uma forma diferente, da qual não queremos ceder, que é mesmo importante para nós. Mas que já acredito que já haja muita gente a querer, porque estamos a sentir que estamos... Eu estou a olhar para o Tiago também leva muito tempo a fazer os seus filmes, mas, ou seja, temos referências em pessoas que o fazem e já há muita gente a trabalhar com outros tempos. Porque estamos todos a sentir o esgotamento, não é? Deste momento de aceleração em que parecemos que temos que estar em produção constante. Que se tu não produzes, estás fora, já foste, não é? Se não mostras, não é? E antigamente tu levavas 15 anos a fazer um doutoramento, ali passava muita vida, não é? Casavas, tinhas filhos, divorciavas, acontecia muita coisa. Hoje em dia, tu aos 22 anos fazes um doutoramento. Portanto... Demorei 13 anos. É outro mundo já, é outro mundo. E há esta resistência, é uma resistência de muita gente, não é uma resistência da minha companhia, não é? É uma resistência de muita gente a um certo modus operandi. No fundo é aquilo que o Arte Mato-Rosa chama a alienação da aceleração. Sim. E depois tu sabes que quando tu te perguntas como lidar com o intolerável,
ele é absorvido por esta sociedade. Estás a ver? Quando tu crias uma nova... Quando tu começas a pensar e crias uma resistência a algo que para ti é intolerável, isso parece que é absorvido, que não vais conseguir chegar a lugar nenhum. Então cria este tipo de vazio, como o Beckett encontrou, eu acho. Pronto, que isto claramente é um texto depois de Nagasaki, de Hiroshima, não é? Que vem num vazio, que vem... E eu acho que o nosso vazio agora tem a ver com essa... Vazio, ainda tem a ver com isso também. Mas o também. vazio também é uma oportunidade de criação. Exato. Exato. É tudo sobre isso. Já agora, também vou aqui confessar uma coisa que tem a ver com o que eu estava a dizer, que é quando foi proposto este título para este ciclo de conversas, eu não reagi muito bem. Porque exatamente senti que são duas palavras anacrónicas. Tu no início dizias, hoje em dia já não há transgressões possíveis. E pronto. E foi também por aí, não sei se é o mesmo sentimento, se é a mesma percepção, mas eu reagi um bocado não muito bem ao título. Depois, pronto, percebi a minha Mas olha que a prática, a profundidade até do que podia ser este título, percebes? Não, mas eu percebo-te bem. A maneira como ela refletiu sobre a sua prática Exato. mostra que afinal se calhar não é tão anacrónico quanto isso. Pois. Eu tenho uma reflexão. De ouvir a Joana, consegue já transmitir-me a mim uma agitação e uma efervescência. Eu estou a interrogar. Como é que se vive assim, nesse mundo, em que tudo é desafio, tudo é estar... Quando dormem, estão a dormir, é um desafio. A ideia é estão em desafio permanente, porque é tudo, vão ferver. Eu sinto que tudo é efervescência, não é? Tudo é desafio, nada é, não há nada no que disse, nada é linear, tranquilo, nada. Isto são palavras que não cabem, não é no discurso, é no viver, que é aí que eu estou situada agora. Como se vive aí? Obrigada pela pergunta. Mas olha que ela também, quando falou do projeto da floresta, falou da necessidade que eles sentiam de recuperar o tempo da floresta, desacelerar o tempo e recuperar o tempo da floresta. Não, mas Foi ou não por foi? acaso agradeço a pergunta, porque é verdade, não é nada fácil. Tenho aqui vários testemunhos e também é isso que me... Ou seja, para ligar ali à reflexão da Isabel, quando eu vi a palavra transgressão, eu senti-me logo contra uma parede, e agora, eu não... Porque eu acho que este tempo que nós estamos a viver, parece que nós temos que transgredir. E eu nunca tive essa vontade de transgredir. Ou seja, nunca foi o meu mote transgredir. Porque, por haver essa efervescência, por exemplo, este ritmo exacerbado a mim dá-me imensa ansiedade. Porque há essa efervescência interna, mas eu quero ser profunda, eu não quero ficar na rama, não é? E eu quero estar ligada, eu quero criar alguma clareza, descobrir algo novo, não é? Descobrir um pouco mais sobre o mundo, não é? A cada projeto, questionar um pouco o mundo e a mim própria. Para isso é preciso tempo. Portanto, de certa forma, eu gosto que haja muitas pedras no rio até chegar à cachoeira. E desacelerar esta água. E não é por acaso que tanto o método Viewpoints como o método Suzuki estão muito ligados ao budismo zen. Ao budismo zen, e assim como lidam com o explosivo, lidam com o slowdown, com a aprendizagem, não é? Da respiração e mesmo do lentificar,
esta coisa que dizíamos do tempo, de quanto mais micro for a experiência do tempo, mais nós conseguimos absorver dela. Então, de tentar ir mais micro para sentir, como está a dizer, no campo da vida, mesmo sentir cada pontinho da base do pé a pisar o seu chão. Este chão é nosso, não é? Ninguém nos tira, dá-nos. Que sorte! Que sorte este tempo a percorrer, não é? Só que é verdade, há essa efervescência que também Tem que haver corre. uma paixão Também imensa. corre, Quem a não também tem, corre. não cabe aí, não é? Para isso só se Sim. entra com uma paixão enorme. Sim, Quem a não tem, não tem cabimento. sim, Vive-se. sim, Sempre Sim. intensa e aceleradamente. sim, sim. Mas é uma paixão natural, não é? Vivida como natural, é com a naturalidade da água que corre. Sim, torna-se natural, senão Tem tudo isso de paixão, não é? Tem força, tem frescura, tem esse flow, não é? Mas é natural. Bem, nós estamos Joana, diz-me só uma coisa. A fuga de Grãos de Fogo é antes ou depois de ir aos Estados Unidos? É antes. Aliás, a última apresentação da Fuga foi aqui em janeiro no Teatro da Cerca e onde eu vi. e que viste, e a peça já estava a circular já tinha sido feita em 2006, isso foi em 2010, mas estava a circular desde 2008. E depois, 2 dias depois, eu vou para os Estados Unidos. E de facto essa viagem muda teve muita a coisa. oportunidade de assistir ao trabalho da Joana, e eu fui privilegiado, sou o pai dela, e vi. Eu recordo perfeitamente de pedir, arranja uma maneira, né, de não dizer coisas com ar de sorriso, uma mímica de sorriso, quando elas são graves. E, por amor de Deus, não me comas com muita palavra de cada frase. Que é um mal muito português. Que é um mal muito português. E eu recordo perfeitamente que a fuga do Grão de Fogo foi exatamente do ponto de vista de técnica de trabalho, de método, tal método, que foi fundamental. Foi o trabalho, para mim, mais espantoso que eu vi, que, aliás, em termos de movimento, em termos de postura do corpo, de mímica, de gestos, de linguagem gestual, aqui estava tudo afinadinho. Eu recordo-me que era só eu pensar assim, eu sou o pai, mas o João André ajudou-me e disse: meu pai, aqui deve ver que é uma gaja sozinha que tem uma cor. Agora, há outra coisa. O Poiter nunca engoliu, nunca percebi bem isto. Ainda hoje não percebi. Agora, a metodologia Suzuki é uma metodologia de trabalho físico do corpo, que liberta o corpo. E eu achei isso sempre fabuloso, porque realmente aquilo dá uma vontade. Aquilo é mesmo. Eu não queria chamar de uma ginástica, percebes? Porque tem uma mística própria que eu ainda não atingi, só se tivesse feito também Suzuki. Mas aquilo é realmente um trabalho. O que eu tive a oportunidade de ver de Suzuki foram variedíssimos vídeos que a Joana pôs em vários sítios, Facebook e não sei o quê, essa coisa toda. E eu vi a felicidade das pessoas naquele trabalho, a maneira como elas se comportavam. E disse: opá, isto deve informar o corpo destas pessoas, elas devem sentir muito bem. É por isso que eu digo que o método, naturalmente o método é uma coisa fria, porque há uma coisa muito importante, que é cabeça para pensar e para se fazer. Isso é muito importante. E não ficar por trivial. Não ficar por trivialidade da vida, porque isso realmente é muito pobre. Era isto. Pronto, está. Bem, nós estamos a chegar ao termo. Agradeço mais uma vez à Joana a disponibilidade para conversar connosco e nos trazer estas ideias e
estas inquietações, que no fundo o que ela esteve aqui foi a inquietar-nos durante esta conversa toda. E esse é o objetivo fundamental deste conjunto de sessões. Portanto, eu agradeço-lhe muito, agradeço a vossa presença, e de hoje a 8 dias estaremos aqui com A Inês Moura e com Cristina Rebelo Cordeiro. outra artista de Coimbra, que vai ser mediada pela Cristina Rebelo Cordeiro durante a conversa. Obrigado. Obrigada.